Olá! Imagine se você soubesse fazer das apresentações uma grande aliada para poder vender melhor as suas ideias, seus projetos, seu produto, por exemplo. Ou se você usasse as apresentações também para poder vender os seus trabalhos de faculdade, por exemplo, de uma melhor maneira. Ou se você tivesse a condição de sintetizar da melhor forma as informações, por exemplo, de texto. Entender o que fica no slide e o que eu posso colocar na minha fala. Numa internet tão ampla, se você conseguisse encontrar os melhores caminhos para poder baixar imagens gratuitas, fontes legais, ícones. E se você conseguisse construir, por exemplo, layouts bonitos sem precisar de ser designer ou sem precisar do Photoshop. Ou seja, fazendo tudo dentro do PowerPoint. Então, pensando em todas essas questões aí que batem tanto nas pessoas que precisam criar apresentações, eu criei a primeira semana das apresentações inteligentes da PPT Play. Sejam muito bem-vindos a esse evento exclusivo e gratuito, que tem como principal objetivo democratizar esse tipo de ensinamento que ele é tão pouco explorado, principalmente nos meios acadêmicos. Nós temos um grande problema porque esse tipo de assunto não é discutido nas faculdades, nas pós-graduações. As pessoas chegam no mercado de trabalho, aí elas vão entender que não conseguem, na verdade, desenvolver esse tipo de apresentação, esse tipo de trabalho de forma profissional. Tudo bem? Meu nome é Renato de Paula, muitos de vocês aí já, com certeza, já me conhecem através das nossas interações via e-mail, nas redes sociais. Eu tenho a formação em publicidade, eu sou pós-graduado em marketing. Eu trabalho no mercado de apresentações corporativas desde 2008, são mais ou menos mais de 10 anos já trabalhando aí exclusivamente com grandes projetos para apresentações de grandes eventos, convenções de imprensa, para congressos, para seminários. Então, em 2019, eu criei a PPT Play, que tem como principal objetivo disseminar o conhecimento que eu consegui adquirir ao longo de todos estes anos. Eu tenho os cursos online e os cursos in company também, onde eu ministro dentro das empresas por todo o Brasil. Tudo bem? Então, daqui para frente, como que vai funcionar a nossa semana? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês entenderem. Nesse primeiro encontro, não precisa do uso do computador. Essa aula nossa é totalmente estratégica. A partir da segunda aula, eu vou disponibilizar para vocês os materiais para vocês baixarem, que nós vamos fazer passo a passo. Não perca a segunda aula, principalmente. E eu vou mostrar os caminhos que vocês vão usar dentro do próprio PowerPoint para construir os slides mais legais, beleza? Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou contar para vocês entenderem um pouquinho da minha trajetória, alguns cases. Então, dentro desses cases, eu vou citando alguns pontos específicos que fazem total importância para quem vai precisar de fazer uma apresentação. Observação: vocês vão ver que os eventos são grandes, são grandiosos. Porém, pessoal, os conceitos que eu vou mostrar, eles se aplicam para qualquer tipo de apresentação. Seja uma apresentação minúscula para um comércio da esquina, por exemplo, para um trabalho de faculdade ou para uma apresentação que às vezes você trabalha numa multinacional, numa grande empresa e precisa de fazer um evento. Então, daqui para frente, se liguem nessas dicas. Terminando a apresentação dos cases, ainda nesta primeira aula, aí eu vou começar a falar do diagnóstico. Vou começar a falar dos passos, quais são os primeiros passos para a gente conseguir fazer uma apresentação de impacto. E vamos falar um pouquinho também, na verdade, o que é um slide, para que serve um slide, qual que é a função do slide do apresentador aí para a gente conseguir de forma mais harmônica fazer com que o apresentador e os slides trabalhem da melhor forma, beleza? Então daqui para frente, se liguem aí nesses cases que eu vou mostrar e anotem as dicas que eu vou passar para vocês, beleza? Um abraço. Vamos lá, pessoal. Falar um pouquinho para vocês aqui das trajetórias aí que eu percorri com essas apresentações para esses grandes eventos e mostrar para vocês as dicas que, como eu comentei, servem para qualquer tipo de apresentação. Olha só, esse aqui foi o lançamento do novo Uno que nós fizemos em 2015 em Buenos Aires, na Argentina. O que eu quero comentar com vocês aqui? Primeira coisa, aqui nós temos aqui as telas no fundo, onde estou passando o mouse. Lá na frente, aqui a gente tinha uma transmissão do palestrante. E aqui atrás estão os computadores que a gente tocava a apresentação. Sempre com o backup, tá vendo? Se um computador estragar ou der pau, a gente tem um outro. Então é uma questão importante para poder se levar em consideração na hora que vocês forem fazer algum tipo de apresentação. No computador a gente sabe que
costuma deixar a gente na mão. O que eu quero comentar aqui? Olha só, o novo Uno, ele tem esse quadrado com um canto arredondado. Veja bem, na roda, nas rodas, na verdade. Olha só, na grade frontal, na própria grade frontal aqui também, onde eu estou passando o mouse, tinha esse detalhe desse produto naquela época. O que nós fizemos? As próprias formas do produto, do carro, ela serviu de inspiração para o layout. Então olha aqui, você consegue visualizar no próprio PowerPoint que eu tenho as formas quadradas com cantos arredondados. Onde que eu quero chegar? Quando vocês precisarem de fazer alguma apresentação, uma das fontes de inspiração para poder ajudar na composição do layout é o próprio produto ou serviço, entende? O produto pode ter uma cor, pode ter uma forma. Isso tudo pode servir de inspiração para a criação do layout. Esse outro evento, vamos passando aqui para a gente poder conversar um pouquinho mais, foi a apresentação de lançamento da nova estrada. Foi feita em Viena, na Áustria. Então, quando nós chegamos lá nesse local do evento, primeira coisa, eu já sabia com antecedência que o local do evento, num palácio muito bonito, ele é um dos principais pontos de referência de Viena. Aqui, olha só, é aberto. Então, um ponto que tem que ser levado em consideração, tem que ter um certo cuidado, é o seguinte: se eu for fazer uma apresentação no local, entenda primeiro onde que você vai pisar, conheça o terreno. É claro, é escuro, olha a diferença. Vou voltar aqui, olha a situação de iluminação e contraste que eu tenho no ambiente deste tipo para este tipo. Então aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande em relação ao contraste, o tamanho das fontes, porque dependendo do tipo de iluminação do local, a projeção, a qualidade da projeção pode sofrer interferência por causa da luz do sol. Nem todos os locais têm blackout para poder se tornar um ambiente muito escuro. Então é um ponto que tem que ser levado em consideração. Um outro fator legal aqui embaixo está escrito com uma tipografia, parece um manuscrito com aquelas canetas bico de pena. Não dá para ver bem porque a foto, eu quis pegar uma foto assim para mostrar mais o ambiente, mas aqui um cuidado com a escolha da fonte. Por quê? A gente está falando aqui de um lugar clássico, do berço da música, do berço de arte. Então isso faz referência, então é uma inspiração a mais. Procure entender também onde que você vai se apresentar, para ver se a apresentação pode ter alguma essência desse local. Olha só, esse já é um próximo evento que nós fizemos aqui para o Grupo Boticário. Aqui é o seguinte, olha só, aqui tem projeções que eu vou passar para o próximo slide. Olha só que bonito, agora ela já está acesa. E a tela aqui, ela é uma tela tripla. Então ela se repetia por 3 vezes. Um evento gigantesco também. Aqui tem alguns pontos interessantes para a gente poder comentar. Olha só, primeira coisa, não temos logotipo nos slides. Não precisa, gente. Tem surge uma dúvida muito grande, as pessoas, Renato, minha apresentação precisa ter logotipo em todos os slides? Não. Eu vou comentar isso um pouquinho mais à frente com vocês. Na verdade, quando você tem um PDF, você vai fazer a impressão desse arquivo para poder passar para outras pessoas, aí eu até aconselho deixar um logotipo no topo, no rodapé. Mas quando você for apresentar, participar de uma convenção, esse tipo de coisa, não precisa, porque todo mundo que está participando ali já sabe de qual empresa que é que se fala, beleza? Outro ponto aqui, olha que legal. Perceba a paleta de cor, que é um tom mais pastel. E aqui, ó, nessa divisão das fotos, eu tenho aqui um esfumaçado, como se fosse aqui uma aquarela se desfazendo. E olha o tipo de letra também. Eu vou voltar ao outro slide, o anterior. Então eu tenho a mesma fonte, eu tenho os tons pastéis, porém aqui numa outra cor, uma outra tonalidade de cor, o tratamento de foto é o mesmo. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui de uma unidade visual, de um projeto gráfico de identidade visual. É muito importante quando a gente faz uma apresentação, ter a preocupação da padronização da paleta de cor, das fontes, do tipo de foto. O legal é quando você navega entre a apresentação e tem a sensação de que está vendo a mesma coisa. Acontece muito, gente, e muito mesmo. Eu canso de ver a apresentação, por exemplo, eu tenho um tipo de letra aqui no slide, passa no outro, eu tenho outro tipo de letra, eu tenho uma variação de cor, então eu passo 2, 3 slides, essas cores já começam a mudar. As fotos, também os estilos de fotos, então tem que se tomar um cuidado com isso. É muito importante ficar ligado
no lance da unidade e da padronização da identidade visual. Olha só, esse outro evento aqui que nós fizemos em 2018, nós fomos responsáveis por 3 estandes do Salão do Automóvel. Então, tudo aqui, olha, onde eu estou passando o mouse, isso aqui é uma tela gigantesca da convenção de imprensa da Nissan. Então, tudo que rolou nessa tela gigantesca durante a convenção de imprensa, nós que fizemos o material, a apresentação. E aqui, logo ao lado, também nós fizemos a apresentação do stand da Renault. Eu preferi pegar fotos mais abertas também, só para mostrar para vocês. E aqui é aquele lance da ambientação também. Aqui eu tenho um ambiente que ele não recebe a luz do sol diretamente, mas é um ambiente aberto. Ou seja, eu não tenho paredes fechando essa sala e fazendo um blackout. Então a gente tem que tomar um cuidado também com a parte do contraste. É muito diferente um contraste, por exemplo, da mídia impressa, que você vê num papel, em relação ao contraste que você vê na tela da projeção. E aqui essas projeções são em LED, isso que ajuda demais a parte da visualização das informações, porque se ela fosse uma projeção normal, poderia ficar prejudicada dependendo da qualidade do projetor. Mas aqui não, rolou tudo lindo, foram fantásticas as 2 convenções. Esse aqui também foi o stand da Audi que nós fizemos. Aqui tem uma curiosidade que ele trabalhou com 2 telas. Então tinha uma projeção aqui, onde eu estou passando o mouse, e logo aqui do lado também tinha outra. Então eram informações complementares que a gente estava usando ali. Olha esse outro evento, foi um evento gigantesco, foi feito em 2017 na Arena do Palmeiras, na Allianz Parque. Para se ter uma ideia do tamanho dessa tela, essa tela, se eu não me engano, ela tinha praticamente 40 metros de comprimento. Olha o tamanho do Kwid, que é um carro sensacional que a Renault lançou, muito bonitinho. Olha o tamanho do Kwid em relação à altura da tela, para ter uma ideia do tamanho da grandiosidade desse evento. Aqui tem um ponto interessante de eu comentar com vocês, é o seguinte, tamanho de fonte, tamanho da letra. O pessoal me pergunta, Renato, qual que é o tamanho mínimo da fonte? Qual que é o tamanho máximo da fonte? Pessoal, depende. Eu não costumo colocar isso como uma receita de bolo. Por quê? Opinião minha, o tamanho mínimo da fonte, ele tem que ser o seguinte, a última pessoa está lá atrás, sentada lá atrás, no último lugar, ela tem que ler de forma confortável a sua menor informação, entende? Então, você tem que respeitar os seus últimos convidados, vamos dizer assim, o público da última fileira. Por que eu estou comentando isso? Depende do local que você for apresentar, do tamanho da sua tela. Às vezes você vai apresentar os seus slides numa sala pequena, com uma televisão, com uma 65 polegadas, talvez para 4 pessoas. Então vocês estão muito mais próximo da tela ali e tem facilidade de, às vezes, enxergar uma informação menor. Agora, se você estiver num ambiente muito grande, você percebe que sua tela não é grande, por exemplo, como uma tela gigante dessa aqui, aí você já pode ficar preocupado. Olha, então eu tenho que crescer um pouco mais a fonte, porque, pessoal, eu vou ter lá 200 convidados. A minha tela ali, ela tem uma dimensão muito grande, não. Então, tudo isso tem que ser pensado. E olha que legal, isso tudo que eu estou falando aqui é tudo antes de abrir o PowerPoint, entende? São conceitos, são conhecimentos que eu estou passando para vocês, são dicas preciosas. Aqui é uma outra situação de tela desse mesmo evento, só para vocês terem uma ideia aqui de um outro ângulo. Aqui é um evento que nós fizemos para o YouTube. Todos esses eventos que eu estou comentando com vocês, nós fizemos enquanto eu estava na Bolt Brasil. A Bolt Brasil encerrou as atividades no final de 2018, beleza? Eu fazia parte do gerenciamento desses eventos, contato com a empresa, alinhamento com o público, com o nosso time interno, e a gente fazia também o acompanhamento dos eventos nos locais. Então é o seguinte, olha só. Aqui tem um ponto bem legal, essa foto é boa de eu mostrar. Aqui tem uma preocupação muito grande, é o seguinte, quem está sentado na primeira fileira, por exemplo, se eu tiver uma informação muito embaixo no rodapé do slide, na parte inferior, pode ser que essas pessoas aqui não enxerguem o que está aqui nessa parte, entende? Aqui não, nesse projeto foi tudo lindo, com certeza a produtora alinhou tudo com a parte com os arquitetos, quando eles montam todo o projeto do evento. Porém, a gente sempre tem o cuidado, quando a gente for produzir slides, pensar o seguinte, olha, será que se eu colocar essa informação muito embaixo, na parte inferior, eu posso prejudicar a leitura de alguém?
que vai estar em determinado local. Então isso tudo tem que ser pensado para que não se perca nenhuma pessoa do seu público por questão de visualização das informações. Isso aqui já é uma outra situação dos eventos também que nós fazemos para o YouTube. E aqui, olha só que legal que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu dar uma pausa aqui nesse vídeo. Isso aqui é o seguinte, tem os dois últimos cases que eu vou mostrar para vocês aqui, é que a gente pode pensar a apresentação também fora do PowerPoint. A gente se limita, às vezes, a mostrar o seguinte, olha, eu tenho que criar uma apresentação, então eu preciso de slide. Não, às vezes você não precisa de slide, é melhor você bater um papo com o cara, toma um café, entrega para o cara um anexo. Nem sempre a apresentação ela é a melhor ferramenta para se vender algum produto, alguma ideia. Pode ser que você, ali no olho, convença o cara. E tem algumas outras ferramentas. Às vezes você pode usar um flip chart mesmo, fazer alguns rabiscos, algumas orientações ali no papel, numa lousa. E tem a parte tecnológica. Aí eu queria só mostrar para vocês que foram dois cases bem legais que nós fizemos também. Essa aqui foi a apresentação do novo Uno em 2011, Iberostar, Praia do Forte, Salvador. O que acontece? A Fiat vinha com o Uno Mille, aquele quadrado mais tradicional, há anos, desde a década de 80. Então, quando chegou o lançamento desse novo Uno, que era esse mais redondinho, o quadrado com canto arredondado, que eu comentei com vocês, o pessoal pediu que o evento realmente fosse um divisor de águas, que ele trouxesse inovação, trouxesse a sensação para o público de que tinha algo diferente no ar, algo mais tecnológico, uma nova fase do produto. Então, juntou a produtora do evento, a própria Fiat, com a agência, e nós, juntos, todo mundo nós resolvemos em fazer uma holografia. Então, olha que legal, eu vou dar aqui um play. E aqui eu vou pausando aqui para a gente poder comentar. Aqui no meio, isso aqui foi muito legal, porque isso aqui é a holografia, tá vendo? Aqui, desculpe as imagens, porque isso foi filmado no próprio celular nosso durante os ensaios, mas aqui tá até passando uma pessoa, que isso aqui é bastidores, é a hora que tá montando o evento, e aqui a gente tem uma projeção de um lado e projeção do outro, e o LED não, a holografia rolando aqui no meio. Foi muito legal esse evento, a Débora Seco foi a mestra de cerimônias, e nós tivemos um ponto alto nesse evento que vale a pena mostrar para vocês. Olha só, aqui é a holografia, ó, onde que eu tô passando o mouse. Tá vendo a holografia rolando com... Aqui tinha vídeo e PowerPoint, então mesclou. Aqui é legal, aqui é o ponto alto do evento. Aqui é o seguinte, o Dr. Bellini, na época, era o presidente do Grupo Fiat para a América Latina. E o review do carro, que é a hora do evento que a gente apresenta o carro, mostra o carro pela primeira vez para o público, para os concessionários, para os jornalistas, para os frotistas, para os donos, enfim. O Dr. Bellini conversou com ele mesmo em holografia. Isso que foi legal, foi um caso interessante, porque isso foi filmado e tratado. Então ele fez tinha o discurso pronto, óbvio, então ele entrava no palco e conversava com ele mesmo. Até que ele mostrou o carro para ele, olha só. Então foi sensacional, agora ele vai fazer a revelação do carro. Olha lá, tudo em holografia. Então é legal mostrar esse tipo de experiência para poder conseguir, né, compreender o que rola além dos slides nos eventos. E esse aqui é um outro case interessante, só para a gente fechar agora. Nós fizemos o lançamento do Gran Siena no Chile, em Santiago. E aqui tem uma situação bem legal, que nós utilizamos o Kinect, olha aqui, olha, do Xbox. 2 Kinect. Então, à medida que o Carlos Eugênio, que é o diretor de produto, era o diretor naquela época, mexia com os braços aqui, o carro rodava aqui dentro. Então, nós pegamos o Kinect, hackeamos ele, né, fizemos aí uma intervenção no próprio hardware. Isso aí nós contamos com o apoio do nosso amigo Ronaldo Gazel, que é um cara extraordinário que cuida dessa parte aí toda de interação. E foi utilizado o Xbox para fazer a apresentação do produto também. Então eu queria mostrar para vocês isso aí, porque são situações que a gente consegue, na verdade,
ir além, pensar além do próprio PowerPoint para mostrar. Agora é o seguinte, agora a gente vai falar de diagnóstico. A primeira etapa, uma das etapas mais importantes que a gente tem quando a gente constrói apresentações profissionais. Vamos lá. Então, nós vamos começar agora, antes de tudo isso que eu mostrei para vocês, a etapa para a gente começar uma apresentação de alto nível. Quais são os primeiros passos? Primeira coisa é a seguinte, pessoal, caiu uma apresentação no seu colo lá para você poder fazer. Geralmente dá aquele frio na barriga, as pessoas ficam sem saber por onde começar, chama fulano, fulano me passa 5 slides, fulano me passa mais 3, vai fazendo aquele monstro, aquele Frankenstein. Antes de abrir PowerPoint, pessoal, antes de pensar em ligar o computador para poder mexer no software de apresentação, abra o Word, eu pego um papelzinho e vai fazendo algumas anotações que eu vou passar para vocês aqui a partir de agora, beleza? Primeira coisa é a seguinte, eu tenho que entender o objetivo da minha apresentação e traçar um perfil completo do meu público-alvo, que está lá assistindo a minha palestra, o que vai, na verdade, vai assistir a minha palestra. O objetivo da sua apresentação, o que eu quero, pessoal? Eu quero vender um telefone, eu quero vender um projeto, eu quero conseguir dinheiro para poder investir em determinada ideia, por exemplo. Ou eu tenho que dar uma notícia que não é muito boa, eu tenho que dar uma notícia que é excelente. Para toda apresentação tem um objetivo. Esse objetivo você tem que... É o primeiro ponto que eu considero escreva esse objetivo. Esse objetivo, na verdade, ele tem que ser simples. Ele não é um textão longo, sabe? É um objetivo simples. Olha, eu quero vender mais carros. Eu quero vender mais frutas. Eu quero fazer um investidor comprar a minha ideia, por exemplo, determinada ideia. E traça um perfil do seu público. Isso é muito importante. A gente costuma dizer o seguinte, não só eu, como vários autores que eu venho pesquisando, e depois nas minhas redes sociais eu posso colocar até referências para vocês de autores bem legais que a gente tem no meio. Primeira coisa, as grandes apresentações. Um ponto ela tem em comum entre todas elas, ela se conecta com o público. A apresentação tem que se conectar com o público, tem que causar ali, olha, um certo tipo de comoção, de emoção, de atitude para quem escuta. Então, para isso, para você conseguir fazer essa conexão com o seu público, primeira coisa, entenda a idade dessa pessoa ou dessas pessoas, qual é a faixa etária dessas pessoas que estarão, na verdade, escutando você falar. Qual que é a classe social? Ela mora onde? Ela mora na favela, ela mora num condomínio fechado, ela é de uma classe média, ou meu público ele é heterogêneo. Qual que é o estilo de vida dessa pessoa? Essa pessoa gosta de fazer o quê? Ou essas pessoas gostam de fazer o quê? Hoje em dia, por exemplo, com as redes sociais, está muito mais fácil, a gente tem muitas ferramentas de busca. Então começa a traçar esse tipo de informação em relação ao público. Aqui eu não estou falando de você ainda não, você tem que ter um conhecimento grande do público que vai te ouvir. Linguagem, qual que é a linguagem? Hoje em dia a gente tem tanto tipo de linguagem que não necessariamente não é o texto escrito, nós temos os GIFs animados, os memes. Então, no ano passado nós gerenciamos uma apresentação para uma diretora de uma multinacional, 90% dos slides eram compostos por memes e GIFs animados, olha só. E ela praticamente não tinha texto nenhum. Mas como que ela conseguiu isso? Por quê? Ela buscou conhecer o público, ela entendeu o estilo de vida, a linguagem que esse público utiliza, e a partir daí ela levou para a sua apresentação elementos para se conectar com esse público. Tem um autor muito legal, eu estava lendo um artigo, que ele estava comentando o seguinte: a apresentação é como se fosse um plano de voo de um avião. Nós temos uns momentos mais críticos, que é a hora que ele decola, depois ele fica em cruzeiro, que ele estabilizou, não é isso? E na hora que ele pousa é um outro momento crítico. Então tem dois momentos críticos ali. A apresentação é o seguinte, pessoal, você tem que conseguir laçar o seu público logo no início. Logo, não deixa isso para o meio não, porque você perde o público. E uma outra coisa, nós temos um vilão muito grande hoje em dia, sabe o que é? O celular. Então a gente está competindo com o WhatsApp, com as redes sociais.
Toda hora. Então, a gente cansa de ver, por exemplo, hoje em dia as pessoas já não costumam dormir. A gente costuma falar que as pessoas ficam olhando o celular em vez de te olhar, fazendo a sua apresentação. Por que isso acontece? Porque a pessoa não buscou entender o comportamento das pessoas que estão ali para poder assistir. Crenças. Importantíssimo entender isso também. Eu participei de uma apresentação uma vez, eu era público, eu fazia parte do público. Então, estava num congresso em São Paulo, num seminário, e um dos palestrantes utilizou a imagem de um santo para poder fazer uma metáfora ali, uma analogia falando das causas impossíveis. Ele utilizou uma imagem de um santo. Uma pessoa na plateia levantou a mão ali no momento de interação com o palestrante e comentou com ele que aquele tipo de imagem não fazia sentido para ela, porque não fazia parte da crença dela. Isso aconteceu, então não acabou de vez com a apresentação do cara não, mas criou uma situação que talvez ele poderia ter evitado se ele tivesse um conhecimento prévio do público para quem ele está falando. Então, pessoal, antes de colocar qualquer tipo de imagem na sua apresentação, ícone, pensa em quem vai receber essa informação. Tem que fazer sentido. Imagem não pode dar dupla interpretação, vamos dizer assim. Você consegue mapear isso exatamente nessa hora do diagnóstico, quando você conhece o público para quem você vai falar. Então, muito importante esse tipo de estudo que a gente faz do público. Um outro ponto, eles são técnicos ou não são técnicos? Qual o tipo de linguagem que eu utilizo? A gente sempre tende a achar a apresentação técnica uma apresentação chata, na verdade. Porém, existem algumas situações muito específicas que você tem que ser técnico. A pessoa é extremamente técnica, o assunto é técnico e eu vou falar para técnicos. Então, faça uma apresentação técnica que vocês vão conversar a mesma linguagem. Mas, por exemplo, se você for falar num congresso, numa apresentação aí que tem mais de pessoas de determinadas áreas, por exemplo, ou não, que 90% do público é técnico. Eu tenho ali 10% que não tem um linguajar técnico. Eles não vão entender esse tipo de informação. Sabe o que eu penso, pessoal? Você tem que respeitar o público. Então, acho que é até uma falta de educação você transmitir uma mensagem ali que o pessoal, 10%, uma fatia pequena, não vai entender. Compreende? A apresentação ela tem que ser feita para todo mundo compreender. Então, se você, por exemplo, tem ali uma apresentação muito técnica, procure transmitir a sua apresentação, a sua fala, de uma forma mais leve para que as pessoas se conectem, para que as pessoas entendam. Entregue para elas um anexo, um PDF, ou manda um e-mail depois com as informações mais técnicas. Isso é muito importante buscar entender. E uma outra coisa, pessoal, que é muito importante ainda nessa fase é o seguinte, é buscar compreender a plateia em nível pessoal e colocar-se no lugar da plateia. Quer ver um dos principais pontos que faz as pessoas dormirem hoje nas apresentações? É o seguinte, as pessoas que produzem as apresentações não têm noção do nível de conhecimento que o público tem em relação ao conteúdo. Como assim? Como assim? Imagina que eu vou fazer uma apresentação, por exemplo, para ambientalistas. Então eu tenho umas informações para passar para eles, porém a minha apresentação ali, 10 slides que eu preparei, os 10 slides eles já estão careca de saber aquela informação. Entende? Aquilo não faz sentido. Então eu dei só um exemplo aqui. Então, por exemplo, coloque-se no lugar da plateia e busque entender qual que é a expectativa desse cara. Esse cara tem alguma dor, algum problema, alguma coisa do tipo que eu consiga resolver? Entende? Então, assim, no lugar de simplesmente ir colocando informação atrás de informação perdida ali, vai juntando aquele tanto de slide, começa a sua apresentação seguindo esses passos que a gente está comentando aqui. Todas as grandes apresentações, elas começam seguindo este caminho, beleza? E aqui tem uma coisa muito legal de falar também, que é o seguinte, a apresentação não é para você, a apresentação é para eles. Olha aqui o nosso público. Aqui tem muito a fase do apego, que eu costumo comentar com todo mundo nos meus cursos em company, que eu tenho ministrado ao longo desse ano aí, que é o seguinte, alguém aí já ouviu falando o seguinte, quando você está preparando uma apresentação, principalmente no ambiente corporativo, no ambiente profissional, se você escuta assim, coloca tal slide que meu chefe adora.
Coloca tal slide que meu diretor ama e ele vai estar lá. Esse slide que é muito importante porque fulana lá do marketing adora esse slide. Tá totalmente errado isso. Por quê? Quem tem que gostar é o público. Não é o diretor, não é o chefe, não é ninguém, é o público. O público que tem que achar bonitão, tem que achar foda, tem que achar totalmente diferenciado o seu slide. Então, quando eu comento isso nos cursos que eu ministro, a primeira coisa que eu escuto é o seguinte: Renato, é o seguinte, meu chefe não tá aqui, ele deveria estar, porque quando eu chegar e falar isso com ele lá, eu vou ter problema. Eu falei assim, calma gente, vai tenta domando a fera aos poucos, porque também não é fácil de mudar aí o pensamento das pessoas em relação a esse tipo de coisa. Mas isso é importante. Os slides, ele tem que fazer sentido para quem está sentado ali, para quem disponibilizou o tempo para te escutar. Beleza? Essa é uma informação muito importante, que o slide ele foi feito para quem assiste, tá bom? E aqui a gente vai falar agora de algumas questões práticas que envolvem essa parte do diagnóstico ainda. Muito importante é o seguinte, olha só. Eu vou falar para quantas pessoas? Isso é muito importante, porque lembra que eu comentei, por exemplo, em relação ao tamanho da fonte, o tamanho da letra? Se eu tiver uma sala muito pequena, com pouquíssimas pessoas, eu tenho uma televisão grande ali, no meu diagnóstico ali, eu já recebi a informação que eu tenho uma televisão ali de, por exemplo, 60 polegadas. Então, eu tenho pouquíssimas pessoas, eu sei que talvez eu ter que, em alguma situação específica, utilizar uma fonte de um tamanho um pouquinho menor. Será que essa pessoa enxerga? Será que ela não enxerga? Eu estou numa situação aqui, num auditório gigantesco. Então isso tudo é importante. Por que eu estou comentando isso com vocês? Pessoal, essas questões aqui pega um tanto de gente. Qual que é a hora do dia? Vocês lembram lá atrás do case que eu mostrei para vocês de Viena, que incendia a luz? Qual que é a hora do dia? O ambiente tem ou não tem blackout nas cortinas? O projetor é bom ou é ruim? Então é o seguinte, você tem que fazer, nós vamos falar um pouco sobre contraste na hora que a gente estiver colocando a mão na massa dentro do PowerPoint, você tem que fazer a sua apresentação de forma que ela não corra risco da projeção ser prejudicada por questão de horário, de luz. Então é o seguinte, você tem que se armar na verdade e passar a ter cuidado com esse tipo de informação. Qual que é o tempo da minha apresentação? Tem uma dúvida muito grande que paira aí. Renato, seguinte, eu tenho 10 minutos para fazer uma apresentação. Eu preciso de 10 slides? Durante muito tempo eu escutei isso. Então, isso é totalmente... não faz sentido, é relativo. Por quê? Eu posso ter, por exemplo, uma apresentação aí com 100 slides. Eu tenho aí meus 15 minutos para poder falar. Porém, meus slides, eu vou passando... e eles vão passando como se fosse um filme atrás de mim, muitas fotos abertas. Então eu faço meus 15 minutos de palestra ali. Lógico que tem que ser muito bem ensaiado, na verdade, muito bem planejado esse tipo de discurso, mas é lindo quando acontece. Por outro lado, eu posso ter alguns slides, alguns pouquíssimos slides para apoiar a minha fala, talvez, sei lá, 5 slides para apoiar uma fala minha de 30 minutos, não tem problema, não é demérito nenhum. Não é demérito eu ter, por exemplo... 5 slides para poder falar 30 minutos. Não. O que vai fazer diferença mesmo, na verdade, é o seu discurso. É você olhando ali no olho com o seu público, entende? Então, tem que tomar esse tipo de cuidado, porque o número de slide ele não pode ditar o tempo da sua apresentação. Quem dita o tempo da sua apresentação é o seu discurso. Anotem isso porque isso é importante. O discurso, o seu speech, a sua fala que vai ditar o tempo que você vai gastar para poder se apresentar. Tudo bem? E olha só, eu tenho ou não mais de uma apresentação. Por que que isso é importante? Hoje em dia a gente tem muito congresso, seminário. Aí você, por exemplo, recebe um convite para poder fazer uma palestra ali. Aí você vai lá, fulano, me dá a apresentação institucional da empresa, pega a apresentação institucional, coloca ali, dá uma mexidinha leve, básica, e vai para o evento e vai fazer a sua apresentação. Praticamente todo evento, quando eu tenho mais de uma apresentação, ele tem um tipo de conceito, esse evento, entende? Então o evento vai falar, por exemplo, de combustíveis...
renováveis, por exemplo. Então eu tenho que entender sobre o que o evento vai falar, sobre o que os outros palestrantes vão falar, para eu poder tomar o cuidado de não transmitir na hora da minha apresentação informação redundante e informação que não faz sentido para o público. Então, quando eu tenho mais de um tipo de apresentação em um determinado evento, eu tenho que tomar esse cuidado para a gente não correr o risco de chegar lá e perder tempo, na verdade queimar o filme da própria empresa, do palestrante, seja de quem for, beleza? E algumas outras questões operacionais, que é o formato da tela. Isso aqui dá pau demais, pessoal. Pau demais. Então é coisa que vocês têm que entender. Olha só. Aqui, por exemplo, olha, onde que eu estou passando o mouse, aqui eu tenho um formato widescreen, que é um formato 16:9. É o padrão das televisões. Esse formato mais quadradinho aqui, olha, ele na verdade, o próprio PowerPoint antigo, acredito da versão 2013 para trás, ele trabalhava com esse formato mais quadradinho. Hoje em dia já trabalha com formato mais wide. Ou eu posso ter uma tela, por exemplo, aquelas telas linguiçona lá, toda esticadona, igual eu mostrei para vocês nos cases, quando eu abri essa aula. Então procura saber com o pessoal o seguinte, qual que é o tamanho da sua tela, pessoal. Faça os seus slides nessa proporção. Se vocês tiverem alguma dificuldade técnica, por exemplo, eu não sei fazer nesse tamanho. Geralmente o pessoal da produtora do evento, ou quem está ajudando aí a organizar essa parte técnica, eles têm um template para poder passar para vocês. Então, tomem esse cuidado. Por que eu estou comentando isso? Eu já participei de um grande evento da indústria automotiva em São Paulo, por exemplo, no hotel WTC. Então, tinha uma tela totalmente diferenciada, que era um formato super widescreen. Eu vi lá profissionais, gerentes, diretores de multinacionais do setor automotivo, apresentando o formato quadradinho aqui, olha, igual eu estou passando o mouse, naquela telona. Então ficava preto de um lado, preto do outro, com a apresentação do cara minúscula no meio da tela. Então, tem que tomar esse certo tipo de cuidado para depois não passar vergonha. As fontes utilizadas tem que tomar um cuidado também, tem que prestar atenção, porque se utilizou uma fonte diferente, coloca a fonte no seu pendrive, no seu computador, no computador que vai rodar a apresentação. A gente tem algumas fontes que são padronizadas do próprio Windows. Então tem em todos os computadores. É a fonte Times New Roman, a Arial, a Trebuchet, por exemplo. Eu tenho mais ou menos essas três fontes são mais padronizadas, assim. Mas eu tenho algumas outras fontes que são bonitas de utilizar. E quando você for utilizar fontes diferentes, lembra de colocar a fonte e fazer backup desses arquivos. Falando em backup, olha só, pensa em situações de backup. Isso tem que pensar mesmo. Olha, pessoal, eu cheguei lá, o computador estragou, como que eu faço? Pensa isso antes. Eu levo um outro notebook, eu não levo. E aqui eu levo um pendrive, eu coloco minha apresentação na nuvem. Meu notebook queimou. Nossa, minha apresentação estava dentro dele. Acabou. Não, salvo num pendrive, manda para a nuvem. Hoje em dia está tão fácil, a gente tem um tanto de site. Então, isso aqui é dica que eu já vi pessoal perder mesmo, não fazer o evento, porque simplesmente o computador dela deu pau, não inicializou e ela não tinha um backup da apresentação. Olha só. Falou que tinha um backup, que a apresentação estava muito desatualizada no backup e não quis apresentar. Então só falou. Então não mostrou slide algum. Os slides tinham informações importantes para ela poder passar. Então deu problema. Passador de slides tem que ter. É horroroso, pessoal. Próximo slide. Volta. Próximo. Então esse tipo de situação não vale a pena. Então pensa no passador de slide. E uma outra coisa que vale muito a pena é entender qual que é o tipo de software que vai utilizar. É Prezi? É PowerPoint? É Keynote? Então busquem esse tipo de informação. Beleza? Então a gente aqui já está caminhando aqui para 35 minutos do nosso primeiro encontro. Nós temos bastante conteúdo para a gente poder ver. Como eu disse, meu objetivo aqui realmente é compartilhar com vocês essas informações que são infelizmente, pouquíssimo discutido no meio acadêmico, no meio profissional também. Mas quem fizer esse encontro, vocês podem ter certeza que vocês vão conseguir aí virar um pouquinho a chave de vocês. Beleza? Vamos falar de um outro ponto agora, porque nós vamos, daqui a pouco, no nosso próximo encontro, nós vamos partir para a prática. Mas antes de partir para a prática, eu quero
que a gente faça aqui um exercício do que seria um slide ideal. Vamos lá. Antes de mostrar o que é um slide ideal, eu tenho que abrir um parênteses para poder falar aqui uma coisa com vocês. Ouvir e ler são atividades conflitantes. Nosso cérebro usa uma faixa de comunicação verbal por vez, vou explicar. Imagina o seguinte, você está lá no cinema, você consegue ver o filme e ler a legenda. Tudo bem, a gente come umas moscas ali de vez em quando, mas a gente entende. A gente não compromete a absorção da informação. Agora é o seguinte, começa a ler alguma coisa, algum livro, e coloca alguém falando no seu ouvido, tagarelando ali. Você não consegue prestar atenção em uma coisa nem em outra, entende? Então, existe esse tipo de conflito quando a pessoa vai ouvir e vai ler. Exatamente isso acontece quando eu tenho o slide carregado de informação. Exatamente isso. O público vai ler os slides e o palestrante está falando. Aí causa aquele conflito. Então a gente tem que entender que esse tipo de situação causa esse conflito. E olha que interessante isso aqui. Tem uma autora bem legal, depois eu vou compartilhar com vocês aí algumas referências bibliográficas, tudo bem? Mas ela comenta o seguinte, se eu tiver mais de 50 palavras num slide, ele vira um teleprompter. Teleprompter, para quem não sabe, é aquele dispositivo ali, aquela ferramenta que o William Bonner, por exemplo, lê lá no Jornal Nacional. Todo apresentador de jornal utiliza o teleprompter, onde vai passando os textos. E aqui, se eu tiver mais de 75 palavras, na verdade já vira um documento, aí vira um Word mesmo. O slide já não vira nem um slide. Então, quando eu tenho, pessoal, primeira coisa, vocês vão começar a diferenciar o que é e o que não é um slide. Então, se eu tiver uma tela com bastante massa de texto, aquilo deixa de ser um slide. Existem aí alguns estudos nesse meio, que eles falam o seguinte, se eu demorar mais que 3 segundos para poder interpretar um slide, significa que ele tem problema. Então o slide tem que ser o seguinte, bateu o olho, você entendeu. Bateu o olho, você entendeu. O slide ideal seria exatamente isso aí, olha só. É uma imagem com uma simples linha textual, ao qual você consegue direcionar o olhar da sua plateia. A pessoa não pode, na verdade, ficar perdida. Para onde que eu olho? Eu vou olhar para o canto superior esquerdo, direito, inferior? Não. Você tem a missão e a obrigação, a partir de agora, de construir slides para poder orientar o olhar da sua plateia. Aqui é o seguinte, existe aí um conflito grande entre apresentador e slides. Na verdade é o seguinte, quem tem que ganhar esse conflito, na verdade, que nós daqui para frente nós não vamos chamar mais de conflito, é o apresentador, pessoal. O slide, na verdade, ele é um importante suporte visual para poder ajudar na explicação ali da fala do palestrante, tudo bem? O slide foi feito para dar suporte. O slide não é a ferramenta para poder fazer a transmissão da mensagem. Eu escuto, às vezes, nos cursos in company que eu ministro, as pessoas falam o seguinte, olha, Renato, eu pensei o contrário, eu pensei que se eu tivesse uma massa de texto um pouco maior no slide, eu iria reforçar o aprendizado da pessoa. Por quê? Porque ela vai me escutar e vai ler. Então, ali ela tem uma dupla fonte ali de informação. Então, tem muitas pessoas que pensam exatamente assim, que lotam os slides de texto achando que as pessoas vão conseguir ter uma melhor absorção do conteúdo. E, na verdade, é justamente o contrário. O slide, pessoal, foi feito para poder dar suporte visual. Ele não pode gastar muita força ali cognitiva das pessoas. Ele tem que ser de fácil interpretação. Ele não pode fazer a pessoa, por exemplo, perder muito tempo tentando traduzir tudo que está ali. Ela tem que bater o olho ali e tem que voltar a atenção para o apresentador. Tudo bem? Então, pessoal, olha só. A gente
está chegando agora numa nova fase, num novo ciclo, num novo período agora desse nosso primeiro encontro. O que nós já vimos aqui? Nós já vimos muitas informações importantes, nós vimos as informações em relação à parte de iluminação, horário do dia, eu vou falar para quantas pessoas, a importância de conhecer o público-alvo, de trabalhar com imagens que fazem sentido para aquele público que vai receber a informação. Nós vimos aqui o que é um slide ideal, que o slide foi feito para dar um suporte para a fala. Então tem um tanto de informação que nós já passamos aqui, que com certeza elas vão fazer diferença enquanto vocês forem fazer os seus slides, tudo bem? O que eu vou fazer aqui agora, a partir de agora, desse minutinho? Eu vou antecipar para vocês aqui um pouquinho dos exercícios que a gente vai visualizar no primeiro encontro. Quando eu pensei nessa semana, eu pensei o seguinte, eu vou fazer o pessoal pôr a mão na massa. Então eu já ia partir logo para a prática. Depois eu falei assim, não, eu tenho que bater esse papo primeiro com o pessoal, falar um pouquinho da parte estratégica, como eu venho falando aqui até agora, desde quando começou essa primeira aula. E agora sim, agora a gente vai começar a colocar a mão na massa, mas nesses minutos finais desse encontro, eu vou simplesmente mostrar para vocês aqui os slides. Na próxima aula, todo mundo com o PowerPoint, para poder fazer passo a passo com a gente, beleza? Olha só, aqui estão os slides que nós vamos refazer. Olha isso aqui, eu já tenho até um problema de animação, nós vamos comentar isso lá na próxima aula. Mas vocês conseguem entender agora que um tipo de slide desse, que até então poderia parecer amigável, na verdade esse slide está longe de ser o slide mais feio que eu já vi na vida. Muito longe. Tem até uma diagramação aceitável, mas tem vários problemas aqui que eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas. Então aqui eu tenho ele, né, de forma antes. Veja bem que eu tenho um outro slide. E aqui eu tenho o terceiro slide. Então, esse é o antes. E, infelizmente, esse antes aqui, ó, esses 3 slides que eu mostrei para vocês aqui, é o tipo de slide, na verdade, né, que a gente encontra na maioria das apresentações, principalmente que eu tenho acompanhado aí, alguns clientes que eu recebo, alguns eventos que eu acompanho. Então nós vamos aprender a transformar esses slides nesse tipo de trabalho aqui. Olha isso, que eu achei que ficou muito bonito esse design. Nós não vamos comentar agora sobre as questões técnicas, mas só para vocês terem um pouquinho aí, deixar um pouquinho aí de conhecimento, de prévia no que nós vamos ver, que tem muita coisa legal. Olha o segundo slide, esse aqui inclusive eu mostrei para vocês aqui num dos vídeos que eu fiz para poder divulgar o evento. Infográficos com ícones. Aqui eu tenho tratamento de foto, veja bem, eu vou voltar aqui, tá vendo? Olha, eu tenho a foto azul, a foto aqui da mesma cor, eu tenho uma forma geométrica aqui, que ela faz a composição do slide. Eu vou ensinar vocês isso tudo, pessoal. Como que eu faço, onde que eu peguei essa foto, como que eu fiz para colocar esse filtro dessa cor nessa foto, sem precisar de Photoshop, como que eu fiz o desenhozinho do sol no próprio PowerPoint, como que eu baixei os ícones. Então tem coisa demais para a gente poder ver na próxima aula. Olha esse outro slide. Para vocês terem uma ideia, olha esse slide que bonito. Eu achei bem legal porque aqui eu tenho um gráfico que ele é totalmente visual, olha só, ele virou um infográfico. Então eu tenho um aviãozinho subindo para cá, mostrando o crescimento, né, o delta de crescimento. Olha como que esse slide era. Olha isso. Olha como que eu fiz ele. E aqui é o seguinte, vocês vão perceber que toda essa massa de texto, eu vou mostrar para vocês que ela tem que ficar no meu discurso, ela tem que ficar na minha fala. Isso que é o mais legal. Então, uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é o seguinte, o que fica para a fala? O que eu ponho no slide? Então, a partir da próxima aula, do nosso próximo encontro, nós vamos já colocar a mão na massa, vou disponibilizar o arquivo para vocês baixarem, já vou separar ícones, fotos, e nós vamos fazer passo a passo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro. Particularmente, eu achei que as informações que eu passei para vocês aqui agora podem fazer toda a diferença na hora que vocês forem começar a planejar a apresentação de vocês. E já no próximo encontro nós vamos falar um pouquinho da estrutura textual, já do conteúdo ali, como que eu consigo sintetizar essa informação. E vamos colocar a mão na massa que a gente vai começar a construir esses slides bonitões aí, beleza?
Pessoal, deixe seus comentários aí, o que você achou desse nosso primeiro encontro. Eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo, na próxima aula. Pessoal, um abraço. Tchau, tchau.